Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Agenda Judiciária. Na semana passada, você acompanhou com a gente o início da retrospectiva do ano de 2015. Hoje, nós continuamos com os acontecimentos marcantes do mês de julho a dezembro. Fique ligado! Neste ano, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás alcançou o segundo lugar nacional no indicativo de eficiência em gestão. Confira. A avaliação foi feita pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP. O Tribunal de Justiça de Goiás conquistou o segundo lugar no Índice de Desempenho da Justiça, que avaliou e comparou dados de todos os tribunais do país em gestão orçamentária, de recursos e de processos. O resultado desse índice, para nós, não é uma surpresa, né? Ele só demonstra todo o investimento que o Tribunal de Justiça vem fazendo ao longo dos anos na profissionalização da gestão pública. Esse índice de desempenho da Justiça é calculado por um instituto externo ao Poder Judiciário. Ele utiliza os números divulgados pelo CNJ, no Justiça e Números, para calcular um indicador sintético de desempenho. O que é esse indicador sintético? Ele consolida num único número um conjunto de outros indicadores demonstrando o resultado do Poder Judiciário. E a gente conseguiu, nesse ano, o segundo lugar nacional perante a Justiça Estadual. O resultado também destacou a evolução do TJGO, que passou da 13ª colocação em 2010 para a 10ª em 2011, em seguida alcançou o 4º lugar em 2012, chegando à 2ª colocação em 2013. Na ocasião, o secretário de Gestão Estratégica do TJGO esclareceu que cada detalhe na administração do Poder Judiciário goiano foi determinante para o resultado. Foram avaliados indicadores acerca de investimentos em infraestrutura, treinamentos, produtividade de magistrados, entre outros. O índice de desempenho da Justiça ele é calculado seguindo 3 dimensões. Uma dimensão orçamentária, que envolve toda a questão de recursos e gastos do Poder Judiciário. Uma segunda dimensão, que é a dimensão de recursos, que vê toda a questão de pessoal, informática, infraestrutura. E uma terceira dimensão que trata da questão processual, toda a demanda de ingresso e de saída dos processos do Poder Judiciário. Então é realizado um estudo estatístico para compilar esses dados, são calculados os índices de cada dessas dimensões para, no final, calcular um único índice, chamado de Índice de Desempenho da Justiça. Vale ressaltar que nós ficamos em segundo lugar no resultado geral, mas em relação à gestão orçamentária, nós tivemos o melhor desempenho entre todos os tribunais de justiça do país. E os reconhecimentos de trabalhos realizados pelo TJGO continuaram. Neste ano, o Judiciário goiano venceu 3 categorias no Prêmio Conciliar é Legal. O fato de uma mesma instituição ganhar 3 categorias do prêmio foi inédito no país. O Conciliar é Legal é um reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça a ações de modernização que contribuem para a aproximação e pacificação das partes. O prêmio foi recebido pelo coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, juiz Paulo César Alves das Neves, pelas mãos do presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski. Após o evento, o juiz Paulo César esteve nos estúdios do Agenda Judiciária para comentar o prêmio e detalhar quais os trabalhos realizados pelo núcleo que levaram o Tribunal de Justiça de Goiás a receber esse reconhecimento. O que determina o resultado é justamente o planejamento, as estratégias adotadas pelo Tribunal de Justiça, o apoio do tribunal através do presidente do tribunal, que isso é muito importante. O presidente do Tribunal de Justiça, ele está engajado, ele é um amigo da conciliação, ele é um nosso parceiro atuante e ele determina que os demais órgãos participem em conjunto com o movimento da conciliação para que a gente alcance esses resultados. Além dessa questão da estratégia, do planejamento, do empenho, nós também temos o esforço, que nós temos que reconhecer, um esforço muito significante dos juízes que participam dos trabalhos, dos servidores,
dos advogados e dos voluntários, que a maioria dos nossos conciliadores e mediadores são voluntários, eles não recebem pelo serviço prestado. Em 2015, também foi apresentado aos juízes de Goiânia o projeto de aperfeiçoamento do processo eletrônico judicial. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Leobino Valente Chaves, abriu a reunião falando sobre a importância da colaboração de todos os magistrados para a implantação do processo eletrônico judicial, que é prioridade da atual gestão do Judiciário goiano. A Comissão de Informatização do TJGO, presidida pela desembargadora Amélia Martins de Araújo, trabalhou para o sucesso do desenvolvimento do projeto. Todas as pessoas, todos os setores da sociedade já estão conscientizados que o processo eletrônico é uma necessidade. Por isso que o desembargador Leobino o elegeu como prioridade dentro da gestão dele. E essa reunião hoje inicia-se a conscientização. A apresentação do projeto foi feita pelo diretor de informática do TJGO, Luiz Mauro Silveira, que destacou a unificação de todos os sistemas já existentes no Judiciário goiano. Uma das maiores preocupações era em oferecer um sistema simples para garantir a facilidade operacional e para que a adaptação dos usuários seja tranquila. Simplicidade é tudo. Eu acho que o processo não pode ser complicado. A parte complexa de TI tem que ficar conosco, não com eles. Eles são usuários do sistema. Então, quanto mais a gente facilitar o uso da ferramenta, menos barreira e menos dificuldade eles terão. Isso torna o sistema mais acessível, mais fácil. Então, naturalmente, eles vão usar com menos trauma. Vai ser muito mais simples para a gente implementar isso aqui. A primeira digitalização de um processo foi feita pelo presidente do tribunal e deu início à digitalização de todo o acervo processual das varas criminais de Goiânia. O gesto simbólico do presidente foi o primeiro passo concreto para a extinção dos processos físicos e, atualmente, cerca de 100 mil páginas são digitalizadas por dia no TJGO. E em agosto, o TJGO foi prestigiado com uma importante visita. Vamos relembrar. O estado de Goiás foi o 10º no país a aderir à implantação do projeto Audiência de Custódia. A assinatura do termo de cooperação técnica teve a presença do ministro Ricardo Lewandowski. Ao lado de desembargadores e autoridades políticas, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Leobino Valente Chaves, oficializou o novo modelo de audiências. A partir de então, todos os presos em flagrante passaram a ser apresentados aos juízes em até 24 horas. É um avanço quando se trata principalmente de garantia dos direitos fundamentais da pessoa, porque estando na presença do juiz, há uma melhor condição de avaliar a periculosidade do sujeito, a gravidade do crime, e, enfim, a necessidade ou não de que ele seja preso ou de que receba alguma outra medida cautelar diversa da prisão até que ele venha a ser julgado pelo fato que cometeu. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, em média de 13 a 16 pessoas são detidas em flagrante diariamente em Goiânia. Para o Judiciário goiano colocar em prática a iniciativa, foi firmado um termo de cooperação com o governo de Goiás e Defensoria Pública do Estado de Goiás. Em todas as audiências, onde o réu não tem condições de pagar um advogado, o defensor público é disponibilizado. Nós já estabelecemos, inclusive, um cronograma de defensores que irão acompanhar as audiências de custódia. Tenho a informação que já aguardam para esse projeto já 30 presos, está na carceragem já, e que podem ser beneficiados por essas medidas que vão ser adotadas a partir de hoje. Para marcar o lançamento do projeto, foi realizada uma audiência inaugural em que um motorista preso em flagrante por violência doméstica teve a liberdade provisória decretada. O juiz entendeu que o homem não apresentava nenhum risco à sociedade e que a mulher que foi agredida não solicitou medida protetiva, o que indicaria que o homem não representa risco à família. Para o ministro Lewandowski, essa é uma forma de humanizar a justiça. Nós demos um avanço civilizatório muito importante, estamos dando um avanço civilizatório, nós estamos simplesmente cumprindo a Constituição. Estamos tratando um cidadão preso que não oferece periculosidade com toda a dignidade que ele merece. Nós estamos simplesmente cumprindo a Constituição. Ademais, estamos cumprindo uma obrigação internacional que figura no
Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que obriga que o preso seja apresentado a uma autoridade no prazo mais breve possível. E esse pacto, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, é um tratado internacional, mas foi internalizado mediante a aprovação do Congresso Nacional, é uma lei interna desde 1992. Portanto, agora estamos iniciando o cumprimento. Vamos agora para uma pequena pausa no programa Agenda Judiciária. Após o intervalo, nós continuamos com a retrospectiva. Voltamos com mais um bloco do Agenda Judiciária Especial Retrospectiva 2015. O programa Mutirão Previdenciário do TJGO mudou a vida de milhares de pessoas em 2015. Vamos relembrar agora uma história bem especial. Vilarejo que parece ter parado no tempo. No noroeste goiano, no município de Faina, a mais de 240 quilômetros da capital, vivem pouco mais de 500 famílias. Estradas de terra, casas sem luxo, ninguém nas ruas. Mas a história desse povo é marcada por uma doença que permaneceu misteriosa por mais de um século. O primeiro caso registrado aqui no povoado foi há mais de 150 anos. Por ser um local isolado, geralmente os casamentos são consanguíneos, entre primos ou parentes muito próximos que possuem o mesmo gene, o que aumenta mais o número de moradores com a doença. A estimativa no mundo é de um caso para cada grupo de 200 mil pessoas. Em Araras, a realidade é mais cruel. Uma em cada 40 pessoas é portadora do Xeroderma pigmentoso. O sol é o principal inimigo de quem convive com a doença. O Xeroderma pigmentoso é resultado de uma mutação genética que gera hipersensibilidade à luz. Os portadores precisam se esconder dos raios ultravioleta, isso porque são até 1000 vezes mais suscetíveis ao câncer de pele. O que mais me marcou foi uma época que eu estava passando por uma dificuldade e eu encontrei um anúncio na internet que a pessoa estava contratando para trabalhar na feira de fazer suco. E eu encontrei com ela, no dia que eu encontrei com ela, nós já foi para a feira para trabalhar, chegou lá, ajudei ela a montar a banca, tudo. E na hora que nós terminou de montar a banca, ela me chamou no canto e falou que o serviço não dava para mim, por causa do devido preconceito da sociedade, não era nem da parte dela, era da população, né, porque eu ia mexer com alimento. Aí assim eu fiquei muito chocado, porque eu tava precisando, né? Porque a gente não trabalha porque a gente quer, a gente trabalha porque precisa. Aí eu fiquei muito chocado com essa história. Fui embora com o coração partido, mas fazer o quê? É a lei da sobrevivência, né? É por causa de histórias como a de Julimar que todos eles anseiam pela aposentadoria, mas a justiça sempre pareceu tão distante. Juíza da comarca de Goiás, Alessandra Gontijo se sensibilizou com as condições do povo de Araras. Eu acho que eu fiquei muito feliz, porque quando eu estive aqui e falei que eu fiz um compromisso com eles de que eles nunca mais seriam mal recebidos no judiciário, que eles seriam muito bem recebidos e que todos eles teriam seus pedidos analisados com muito respeito. Eu não disse que todos iriam conseguir os benefícios ou que todos preenchessem os requisitos, até porque ninguém tinha uma ação judicial. Mas eu disse que eles deveriam pleitear seus direitos e dar-nos a oportunidade de analisar os seus pedidos. E que isso eu faria, eu me comprometia com eles a trazer o judiciário até eles, respeitando a peculiar condição que eles têm da doença. Se o sol é quente demais para ser enfrentado, o dia que ficou marcado na vida deles veio logo no início da noite. Juízes, peritos judiciais, procuradora federal e assistente social.
Todos foram até o povoado para tornar possível o programa Mutirão Previdenciário. Um a um, eles sentavam em frente ao juiz e contavam um pouco da história que os levaram até ali. Maria Darcy não escondia a alegria de conseguir o benefício. Entre o benefício de ter a saúde, eu preferia a saúde, mas como Deus quis ao contrário, então assim, hoje eu preferi, o benefício não foi, o meu não foi negado, porque eu comecei com auxílio maternidade quando eu tive minha primeira menina. Aí o segundo também, aí eu consegui o auxílio, eu fui encostada. Aí a partir do momento que eu fui encostada, aí hoje eu consegui o benefício hoje. Foram realizadas 31 audiências, 27 aposentadorias e proferidas 100% das sentenças. O valor pago em benefícios atrasados ultrapassou R$200 mil. Para mim é uma oportunidade ímpar de crescimento pessoal, porque eu tenho contatos com pessoas diferentes, pessoas que vivem realidades diferentes e isso me ajuda a crescer como ser humano. Eu sinto gratificado de estar aqui hoje, presenciando e testemunhando esse momento. Um benefício que não vai trazer de volta o rosto mutilado do Julimar, o olho de Deide ou tirar as manchas da pele de Cláudia, mas que vai ajudar eles a seguirem a vida, o tratamento, o dia a dia com menos indiferença e mais respeito. O sol vai continuar a ser vilão, mas para a justiça, eles não vivem mais na escuridão. Outro fato que marcou o acelerar previdenciário neste ano foi a inspeção judicial que o juiz Everton Pereira Santos realizou em um buraco que um homem vivia há 25 anos. Antônio Francisco Calado, de 57 anos, mora neste buraco na cidade de Nova Roma há 25 anos. Depois de ter acesso ao processo de seu Antônio, o juiz Everton Pereira Santos determinou uma inspeção judicial no local. O objetivo foi constatar a incapacidade do homem e as suas condições de vida. A viagem até a casa de Antônio foi longa. Foram 50 quilômetros de asfalto, mais de 30 quilômetros de estrada de chão e 1 quilômetro a pé. O laudo médico anexado aos autos atestou que seu Antônio tem esquizofrenia paranoide, uma perturbação mental grave caracterizada pela perda de contato com a realidade, alucinações e delírios. Após a visita do juiz, Antônio recebeu direito à pensão do pai e da mãe, e sua história ganhou as páginas dos principais jornais e revistas do Brasil, além dos grandes portais da internet. Nos estúdios do Agenda Judiciária, o juiz Everton Pereira Santos destacou a importância daquele momento para sua carreira como magistrado. É mais uma das ações que eu sinto a realização. Onde nós do Acelerar Previdenciário nos sentimos realizados na profissão. Então, assim, lá foi um momento de muita emoção, cada hora que eu olhava para um colega, para fotógrafo, para repórter, para quem auxiliou, para advogado, emoção mesmo uma emoção conta, né? ali. E assim, o meu sentimento em relação à minha profissão de magistrado é de realização. Em setembro, o Conselho Nacional de Justiça divulgou os resultados da 11ª edição do relatório Justiça em Números, e o TJGO foi destaque em eficiência e produtividade. O Índice de Produtividade Comparada da Justiça é um indicador criado pelo CNJ que resume os dados recebidos pelo Sistema de Estatística do Poder Judiciário em uma única medida, de modo a refletir a produtividade e a eficiência relativa dos tribunais. No Justiça em Números, o TJGO conquistou o primeiro lugar entre os tribunais de médio porte no Índice de Produtividade de Magistrados, com 2.077 processos baixados, e o quarto lugar no comparativo nacional. O Judiciário goiano se destacou também com a menor taxa de congestionamento do país no segundo grau, com apenas 11%. No primeiro grau, a taxa em Goiás é menor do que a média nacional, de 72%. Além disso, foi avaliado como o terceiro entre os tribunais de médio porte no Índice de Atendimento à Demanda, que mede a capacidade do Poder Judiciário em dar vazão ao total de processos ingressados no sistema. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos logo mais com mais retrospectiva.
de volta com a nossa retrospectiva. Em novembro, o estado de Goiás sediou a 22ª edição do Congresso Brasileiro de Magistrados. O evento aconteceu na cidade de Rio Quente. Juízes de todo o país, autoridades, ministros e políticos estiveram presentes na cerimônia. O congresso foi aberto pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Ricardo Lewandowski. Ao todo, 1.500 pessoas participaram do congresso, que também foi prestigiado pelo vice-governador de Goiás, José Eliton. O evento teve como tema a democracia e o papel da justiça na sociedade contemporânea. Para debater a questão, foram realizadas conferências, palestras, painéis, mesas redondas, oficinas de trabalho e comissões técnicas de trabalho. O juiz Gabriel Consigliero Lessa foi finalista na 12ª edição do Prêmio Inovare. Ele concorreu na categoria Juiz com o projeto Intimação Eletrônica via WhatsApp. O projeto foi criado pelo juiz a partir de uma ideia simples. Por meio de um telefone celular e WhatsApp, o magistrado realiza a intimação das partes usando o aplicativo. Com esse sistema, existe uma economia com os trabalhos do oficial de justiça, gastos com locomoção e folhas de papéis. O serviço é facultativo. O próprio réu pode optar por aderir ou não ao projeto. Advogados e membros do poder público local também aceitaram participar do programa. Tudo isso começou com uma conversa entre os servidores. Nós criaríamos uma meta de início e fim do processo. Nós criamos uma meta arrojada de 2 meses. E foi surgindo algumas conversas. E o que atravancava o processo era a demora com a entrega das intimações. Então, dentro desse parâmetro, nós desenvolvemos, junto com a equipe, lá, a ideia inicial de fazermos uma intimação eletrônica através do sistema que hoje está difundido por toda a população, que é a utilização do WhatsApp. E dentro dessa conversa foi criando, foi aumentando, até que nós articulamos junto com a OAB local de Piracanjuba, conseguimos trazer uma internet via Wi-Fi, conseguimos um aparelho celular e aí demos início a esse projeto que nós já conseguimos trazer para o projeto aproximadamente 90% dos advogados e muitas partes envolvidas. E o que é mais interessante é que a população aderiu com muita facilidade, com muita credibilidade ao mecanismo de intimação pelo WhatsApp. A 10ª Semana Nacional de Conciliação em Goiás teve número recorde de arrecadação. Vamos relembrar. A abertura do evento foi realizada em Goiânia pelo presidente do TJGO, desembargador Leobino Valente Chaves, e o juiz coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos, Paulo César Alves das Neves. Na ocasião, o desembargador presidente destacou a importância do TJGO em incentivar esse tipo de ação que promove mais celeridade e eficiência ao Poder Judiciário e, consequentemente, melhora o serviço prestado à população. Agilizam, através da conciliação, as prestações judicionais daqueles processos que as partes têm disposição para fazer acordo e o resultado é sempre muito eficaz e benéfico. Melhora sobremaneira a prestação adicional, traz mais divisas também na situação para os estados e municípios, como fizemos também no caso das execuções fiscais, com arrecadações e escoamento dos processos, acumulação dos processos, de forma que é uma satisfação para nós iniciarmos isso por Goiás, com a presença de um dos grandes coordenadores, que é o ministro Buzzi, que está conosco neste momento. Durante o evento foram realizadas mais de 100 mil audiências em todo o estado. A Semana de Conciliação deste ano alcançou um marco recorde. 99,8% das questões processuais e pré-processuais atendidas foram finalizadas em acordo. Esse total representou uma arrecadação de 515 milhões de reais, sendo a maior parte voltada aos cofres públicos. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, prestigiou a edição goiana da Semana de Conciliação e ressaltou a atuação do Tribunal de Justiça de Goiás como uma referência para a conciliação em todo o país. Goiás é o estado que proporcionalmente mais realiza composições em todo o Brasil, é o estado que está
pontuando, está liderando a velocidade de instalação dos Sejuscs, não é? E, portanto, estamos aqui muito em razão também disso, para prestigiar, para reconhecer, para incentivar e para parabenizar o cidadão do nosso estado, que é pujante nessa iniciativa. Ou seja, temos aqui um cidadão que é preocupado com a pacificação social. O ministro afirmou ter convicção de que a conciliação é um ato de cidadania e o melhor caminho para a paz. Essa maneira de resolver esses problemas, as partes por si propondo meios de composição, essa maneira faz a pacificação social e essa maneira eu creio que é a única que resolva o conflito sociológico. Sentença não resolve conflito sociológico, processo não resolve conflito sociológico. O que resolve o conflito real, de verdade, entre as pessoas, é uma boa composição, é o acordo, é a conversa, é a pacificação social. Outra iniciativa de destaque no Judiciário Goiano neste ano foi o projeto Amparando Filhos. Confira. Foi no pequeno auditório da Câmara Municipal de Serranópolis que o juiz Fernando Augusto Chacha deu início ao projeto pioneiro criado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Amparando Filhos, que pretende amenizar o sofrimento de mães reeducandas. A ideia é dar apoio pedagógico, psicológico, assistencial e material. A ação recebeu o reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça e já foi implantada também em Jataí. A partir do momento em que a mãe ela é detida e nós observamos, como eu disse, se é mãe, não basta ser uma mulher presa, tem que ser mãe, nós fazemos a identificação dos casos, o Conselho Tutelar passa a tomar assuntos com essa mãe, fazendo questionários, que nós temos modelos de questionários para serem respondidos, com essa mãe, com o responsável de fato que acabou cuidando dessa criança e com a própria criança. Então, uma vez entrelaçado esses três dados, desses três núcleos de perguntas, mãe, responsável e criança, nós passamos a tracejar a linha de condução da rede de proteção. Quando foi implantado o projeto, haviam em Goiás 713 mulheres presas, sendo 503 mães. Cerca de 60% delas foram acusadas de envolvimento com o tráfico. A condenação varia de 5 a 15 anos, tempo suficiente para não ver o desenvolvimento dos filhos. A solidariedade é o eixo que move o programa Amparando Filhos. É por meio dele que a justiça busca tornar-se humanizada. A ideia básica do projeto, ela naturalmente tenderá a sensibilizar, nascendo aqui de Goiás, talvez para o nosso país, essa ideia solidária e fraterna de amparar esses filhos, porque nós da Justiça, de um modo geral, nós fazemos assim. A mãe detenta e que precisa ser encarcerada porque cometeu um delito, nós da Justiça vamos tomar conta. Quando ela diz à mãe que tem um filho, uma criança, nós podemos dizer assim, mas isso não é problema meu, a princípio. Deixe com seus parentes, familiares ou com vizinhos. O que o projeto está propondo? Agora é problema nosso. E termina aqui a nossa retrospectiva 2015. A equipe do Agenda Judiciária agradece a sua companhia durante todo o ano. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!